Olá, eu sou o professor Giacomo. Tudo jóia com você? Nessa aula você vai relembrar e aprender para valer como derivar a função composta usando a regra da cadeia, mas com a notação de Leibniz. Então vem comigo que eu vou te ajudar. E vamos aqui ao exercício que eu separei para você. Nós vamos fazer o seguinte exercício. Nós vamos derivar essa função, ó, y igual a ln de x à quinta menos 7, usando a notação de Leibniz para expressar a regra da cadeia. Então, a primeira coisa que nós temos aqui, ó, que essa função y, ela pode ser entendida como uma função v calculada numa outra função u. E a gente já fez vários vídeos onde a gente escreve a regra da cadeia. A regra da cadeia, nesse caso, com a notação antiga, é a seguinte. Nós derivamos a função de fora, v', sem mexer na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Essa é a regrinha que nós temos aqui. Y' igual a v' de u vezes u'. Agora vamos trabalhar em cima dessa expressão usando a cadeia e mexendo um pouco aqui com as variáveis. Então a primeira coisa que eu vou fazer é reescrever essa função. Eu estou copiando aqui a função, que é ln de x à quinta menos 7. Nós temos o ln calculado em x à quinta menos 7. Essa é a função de dentro e essa é a função de fora, a função mais externa. O primeiro passo é identificar a função de dentro e chamar ela de u. Então aqui nós chamamos x à quinta menos 7 de u. E agora eu reescrevo essa função usando agora o u. Então aqui y vai ser ln dessa expressão, só que agora a gente usa a letra u, a incógnita u, beleza? Então nós vamos fazer agora a regra da cadeia fazendo a derivada de baixo para cima. Nós vamos derivar essa expressão. Vamos agora fazer essas derivadas, só que usando a notação de Leibniz. Nós faremos, ó, derivada de y em relação a u. Nós faremos dy du, derivada de y em relação a u. Aí nós fazemos essa continha, derivada de ln de u é o quê? 1 sobre u. Agora derivando a função mais de cima. A derivada da função de cima é o quê? Essa derivada vai ser a derivada de u, olha só, em relação a x. O u depende do x, derivada de u em relação a x é a derivada de x à quinta menos 7. Derivada de x à quinta, a regra da potência, o 5 desce, subtrai 1 no expoente, fica 5x à quarta. Derivada de menos 7 é zero, porque aqui eu tenho constante, derivada de constante é zero. Pronto. Agora nós vamos fazer essa derivada, olha só. Derivada de y em relação a x. dy dx, porque y depende de x. E essa derivada, que é o que nós queremos, é y'. É o quê? É a derivada da função de fora, sem mexer na função de dentro. É a derivada da função de fora que depende de u. Olha só, é a derivada do ln que depende de u. É dy du. Então aqui a gente vai escrever, ó, dy du vezes agora a derivada da função de dentro, vezes u'. Só que u depende de x. Então aqui vai ser o quê? Du dx é essa nossa funçãozinha que nós escrevemos aqui, du dx. Então aqui está, olha só, a nossa regra da cadeia com a notação de Leibniz. Y' é dy dx, é a nossa derivada. V' de u é dy du. U' é du dx. E agora nós vamos montar essa derivadinha aqui. Deixa eu separar aqui. Vamos escrever, ó, dy dx vai ser igual dy du, 1 sobre u, vezes du dx, 5x à quarta. 5x à quarta. Só que note, essa derivada de y, ela depende de x, e eu não posso ter o u aqui. Então agora a gente vai voltar. No lugar do u, a gente volta com x à quinta menos 7, que é a nossa variável original. Então dy dx vai ser igual, olha só, esse 5x à quarta multiplica 1, 5x à quarta aqui em cima. E o nosso u é x à quinta menos 7, x à quinta menos 7. É um jogo aqui de símbolos, né? Essa é a nossa regra da cadeia usando a notação de Leibniz e aqui a derivada dessa funçãozinha. É momento de você printar a tela.
E veja, se você está gostando desse conteúdo, dá uma força para o canal. Se inscreve se não for inscrito ou inscrita ainda e melhor, compartilha com os amigos. Assim eles têm a chance de aprender para valer, assim como você, tudo sobre o cálculo aqui comigo no Cálculo Top, fechou? Então vem para os próximos vídeos que nós vamos agora começar a trabalhar derivadas sucessivas, derivada segunda, terceira, derivadas de ordem superior. Eu te aguardo para os próximos vídeos. Um grande e forte abraço!